Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Vida Devocional. Que bom, meu amado irmão, minha amada irmã, estarmos aqui juntos para aprendermos mais do Senhor. Nessa manhã fria aqui de São Paulo, 5, 6 graus, que a palavra do Senhor aqueça os nossos corações. Espero que você fique aqui atento conosco. Hoje nós vamos aprender um pouquinho de como nós podemos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, fique conosco, deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de oração. Nós teremos 2 momentos em que nós conversaremos sobre esse tema da vontade de Deus para a nossa vida. E no momento final nós vamos ler os comentários, vamos fazer um momento de oração. Espero que o Senhor, através do seu Santo Espírito, fale ao nosso coração, apesar de nós. Amém? Então fica aqui conosco, fica ligado. Meus irmãos, como é desafiador, como muitas vezes nós nos indagamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós nos questionamos. Muitas vezes você, adolescente que nos assiste, tende a pensar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual curso de vestibular eu vou prestar? Você, já adulto, esse trabalho que eu estou fazendo, é da vontade de Deus que eu esteja nesse trabalho? É da vontade de Deus que eu vá para outro emprego? Você é um pouco mais velho, na preocupação com os filhos. Qual é a vontade de Deus para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus netos? O que é que eu devo fazer para agradar a Deus, cumprir a sua vontade? Então, nós enfrentamos muitos dilemas em relação às questões práticas da nossa vida, no que diz respeito a cumprirmos a vontade de Deus. Então, eu quero começar aqui com nossos amados irmãos e irmãs que nos assistem, lendo um texto que se encontra em Romanos 12, um trecho pequeno da carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Quero que a gente fique atento a cada palavra desse trecho bíblico, porque a palavra de Deus, cada sentido, cada expressão, cada verbo, substantivo, adjetivo, especialmente, não que hierarquicamente superior, mas a forma como Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é muito rica. Em especial a carta que ele escreveu aos Romanos, considerada um tratado teológico. Então, vejamos aqui, leiamos Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo 2 é muito conhecido de nós. Vamos orar? Pai Santo, nós te rendemos graças, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida eterna por meio de Jesus Cristo. A nossa dívida foi anulada no sacrifício de Cristo na cruz. O teu santo Filho, o Cordeiro de Deus, venceu a morte e ressuscitou, nos dando vida eterna. Ele, como substituto nosso naquela cruz, nos possibilitou isso. Senhor, nós te agradecemos, nós te damos graças, porque por meio dessa palavra, o Senhor quebrou as nossas forças, dobrou os nossos joelhos diante de ti e nos fez enxergar
a tua maravilhosa graça, o poder que há no teu nome. Então nós te pedimos que a tua santa palavra fale ao nosso coração hoje, de modo que nós entendamos o que tu queres de nós. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo inicia o capítulo 12 dizendo assim: rogo-vos. Paulo está clamando. O verbo rogar vem num sentido de clamor, de pedido com sentido de determinação. É um pedido com sentido de determinação, algo meio híbrido. E então ele diz: eu imploro a vocês, determinando, pois, ou seja, diante de tudo o que já foi exposto nos 11 primeiros capítulos desse tratado teológico, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque sem elas nós somos consumidos, como nos traz Lamentações de Jeremias, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que vem a ser esse vosso corpo, irmãos? Vem a ser tudo o que nós somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos, toda a nossa pessoa, nós devemos apresentar, diz o apóstolo Paulo, por sacrifício vivo. E Paulo usa a palavra sacrifício vivo em antítese, em sentido oposto àquilo que Cristo fez por nós, que morreu como sacrifício, venceu a morte e viveu. Então, o nosso corpo, a nossa vida, tudo o que nós somos, nós devemos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, como algo vivo, como algo forte, santo e agradável. Santo e agradável, sem pecado, que possa agradar a Deus. E tudo isso é o nosso culto racional. É um culto que tem o seu sentido de existir. É um culto que pode sim ser fervoroso, pode sim ser cheio do calor do Espírito Santo de Deus, mas é um culto racional. É algo que nós entendemos o que nós estamos fazendo em cumprimento à palavra de Deus, a todas as ordenanças, inclusive, que o apóstolo Paulo deu nos 11 primeiros capítulos. Então, ele faz esse clamor, esse pedido, essa determinação para que tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, nós entreguemos a Deus de forma viva, agradável e santa. Davi, mas nós queremos falar sobre vontade, nós queremos aprender sobre vontade. Pois bem, vamos entender um pouquinho isso mais adiante, quando nós estivermos mais nos detalhes agora desse próximo versículo, o versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século. Ou seja, diante de um grande bombardeamento das coisas mundanas deste mundo, por meio das mídias sociais, por meio de tudo ao que a gente é submetido, nós não devemos nos moldar ao mundo. Então, nós não devemos nos conformar ao mundo. Pelo contrário, nós não devemos nos conformar, nós devemos agir em transformação. É o que diz a segunda parte, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não vai caber em uma moldura que o mundo te dá. Pelo contrário, você vai transformar o mundo através da renovação da sua mente, do seu entendimento, da nossa mente, do nosso entendimento. E esse mente, entenda-se por coração, tudo aquilo que a gente assimila
tudo aquilo que a gente traz como verdade para a nossa vida. Percebamos que o versículo 1 e o versículo 2 está falando de santidade, está falando de vida santa, de vida agradável a Deus, de vida não conformada com as coisas deste mundo. E fala em renovação. Mas, Davi, por que renovar se eu já sou nova criatura? Pois bem, é exatamente isso que nós vivenciamos em um processo ininterrupto de santificação. Primeiro, nós somos justificados. O Senhor nos alcança por meio da sua mensagem, por meio da fé que Ele mesmo deposita no nosso coração, como Paulo escreve aos Efésios, que nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus, não vem de obras para que nós não nos gloriemos, é dom de Deus a fé que o Senhor deposita no nosso coração. A fé no sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício suficiente para nos salvar, que Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, em substituição, nós que merecíamos estar lá naquela cruz, mas Ele veio ao nosso encontro, nos amou primeiro, quebrou as nossas forças, e nós, crendo nisso, por meio da fé que o Senhor deposita no nosso coração, nós temos vida eterna. Isso é justificação. Paulo aqui está falando de santificação, está falando da caminhada cristã, da caminhada de fé que os crentes têm ou devem ter. Então, ele dá muita ênfase nos versículos 1 e versículos 2 à renovação da nossa mente, à transformação, ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, o vosso culto racional, dizendo Paulo. E por que tudo isso, irmãos, diante de um contexto em que nós estamos falando de vontade de Deus? Paulo, na segunda parte do versículo 2, diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos aqui dois cenários. O cenário da renovação constante, a qual nós cristãos devemos estar submetidos e para a qual Paulo nos chama. Renovai-vos, transformai este mundo pela renovação da vossa mente. E nós temos o cenário das vontades. Eu quero trazer aqui o que é que nós entendemos à luz do que grandes pregadores, teólogos entendem ao estudar a vontade de Deus em sua palavra. Falando sobre isso, falando sobre vontade de Deus, o pastor John Piper, pastor americano reformado, diz que a palavra de Deus traz dois sentidos sobre vontade. O primeiro sentido é o sentido de vontade soberana de Deus. Aquilo que existe e vai necessariamente acontecer. São os decretos imutáveis, diz respeito aos decretos imutáveis de Deus. Aquilo que ele determina na eternidade. Então, esse primeiro sentido de vontade que Piper nos traz. Um segundo sentido de vontade diz respeito aos mandamentos de Deus, a vontade de mandamento de Deus, aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele nos exige. Então, dois sentidos de vontade. Temos o primeiro cenário, o cenário da renovação da nossa mente, o cenário ao qual nós devemos estar submetidos, e o cenário das vontades. Vejamos o que diz Atos 4, dos versículos
versículos 27 e 28. Atos 4, versículos 27 e 28. Atos 4, versículos 27 e 28. Diz assim, Atos 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. ênfase para o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então percebamos, aqui está se falando sobre as cenas da cruz, sobre a morte de Jesus Cristo e aquilo que o Senhor determinou na eternidade. Agora, vamos lá para a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira aos Tessalonicenses, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Só um instante, irmãos. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Prestemos atenção nesse contexto dos dois cenários das vontades de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E daí por diante, Paulo segue traçando um norte para o qual nós devemos seguir acerca de uma vida santa, acerca da prática da santidade. Então, duas definições ficam bem claras acerca da vontade de Deus. Agora, vamos voltar para o nosso texto em Romanos, capítulo 12, para que nós percebamos qual é o sentido de vontade escrito aqui no capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Piper, essa vontade é no segundo sentido, no sentido do querer de Deus para a nossa vida. E aí pode nos surgir um problema. Poxa, se Deus é bom e Ele tem no seu primeiro sentido de vontade as suas ordenanças, como é que existe pecado, as coisas acontecem, tudo acontece de acordo com os seus decretos insondáveis, imutáveis, e mesmo assim existe pecado e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso mesmo, queridos. Existe a vontade soberana de Deus e mesmo assim Deus age em nosso benefício, apesar do pecado que existe. Muitas vezes existe o pecado e isso é o pecado das pessoas contra nós, por exemplo, porque você pode se perguntar: Davi, como eu devo decidir em determinada situação? Como eu devo agir diante e até se questionar, se revoltando contra Deus em um cenário de adversidade, em um cenário de fragilidade que você encontra, de angústia, de depressão, sem entender muito bem aquilo que tem acontecido na tua vida e sabendo que Deus é soberano para decidir. Pensemos esse cenário da crucificação, em que as pessoas
pecaram contra Jesus e ele mesmo foi crucificado. E Deus diz que foi a vontade de Deus que Cristo fosse crucificado. Ora, Piper diz que nós temos que entender que Deus age em sua vontade soberana, mesmo com a existência do pecado, para cumprir os seus desígnios, mas sem que ele mesmo peque. Então, nós devemos descansar no Deus que, agindo sobre todas as coisas, que coordena toda a história e é capaz de fazer isso, ele é capaz também de nos livrar da adversidade, ele é capaz de fazer com que isso coopere para o nosso bem e, por isso, nós devemos descansar nele. E já no segundo sentido, queridos, aquilo que nós temos de mais forte para trazer como aplicação é de que muito mais do que descobrir o que eu devo fazer, como eu devo decidir, muito mais do que isso, antes disso, nós devemos buscar santidade. Nós devemos buscar comunhão com Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus, porque assim, diz o texto bíblico, nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas como, Davi? Porque, queridos, o nosso caráter vai sendo moldado de acordo com quem Deus é. Deus não precisa dizer tudo aquilo que nós devemos fazer, se eu vou escolher qual copo de água eu vou escolher para beber, mas Deus é capaz de, por meio da sua palavra, moldar o nosso caráter, nos santificar, para que nós decidamos aquilo à luz da sua palavra, aplicando tudo aquilo que nós estamos entendendo, se esse copo d'água vai me fazer bem, vai fazer bem a outra pessoa, eu não vou pecar, não vai me fazer pecar contra outra pessoa, eu vou decidir por esse copo e não pelo outro. E então nós costumamos mitificar ou mistificar a vontade de Deus e muitas vezes nós ficamos paralisados, sem agir, porque nós queremos apenas que Deus nos diga por qual copo eu vou decidir. E é assim com muitos detalhes da nossa vida. Qual carro eu vou comprar, qual emprego eu vou decidir, Deus não precisa necessariamente me mostrar isso, ele pode até fazer, ele tem poder para fazer, mas ele tem poder também para me ajudar a decidir onde é que eu vou glorificar mais o seu nome, onde é que eu vou cumprir mais a sua vontade de pregação do evangelho, o seu desejo de que nós estejamos mais tempo com ele, qual é o trabalho, qual é o emprego que vai me fazer mais santo, que vai me fazer ter mais comunhão com ele, que vai trazer mais alegria, glorificação do nome dele através da minha família. Então, toda essa vontade de Deus para a nossa vida, no que diz respeito aos seus mandamentos, ao seu querer, aquele objetivo dele para a nossa vida, tem como pressuposto a santidade, tem como pressuposto o relacionamento com Deus. E aí, o que é que acontece de forma prática? Muitas vezes, esse entendimento, eu tenho que decidir por X em vez de Y, pode nos paralisar, pode nos frustrar contra a pessoa de Deus, pode nos deixar deprimidos, pode nos afastar do meio dos irmãos, porque Deus não está respondendo às minhas orações, ou porque aquela igreja não supra a minha necessidade, e lá eu não consigo ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. E nisso, esse livro me ajudou muito, desse pastor reformado Kevin DeYoung, que ele diz, faça alguma coisa, porque Deus vai se revelando na medida em que você vai agindo. Vá para a guerra, faça, decida, mas decida à luz dos preceitos de Deus.
eu consigo aplicar a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus revelada para nós. Aqui está a vontade de Deus revelada para nós. Aqui tem o conselho de Deus. Aqui tem o conselho de Deus para pais, para mães, para filhos. Aqui tem o conselho de Deus para o teu trabalho, para o relacionamento em comunidade. Aqui tem o conselho de Deus acerca da eternidade. Então, é a palavra que vai moldar o teu caráter, te trazendo santidade para decidir aquilo que precisa decidir. Então, não fique paralisado. Não se frustre com o Senhor. O Senhor vai se revelando. Ele não precisa apontar o futuro de forma nítida. Escolha tal carro, escolha tal curso, e vá para tal faculdade. Investe em tempo com o Senhor. Investe em tempo com o Senhor, porque a palavra de Deus nos garante: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, sempre bebendo de novo dessa fonte inesgotável, sendo renovado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A busca pela vontade de Deus significa a busca por santidade. Significa a busca por santidade. Eu quero dedicar esses minutos que nos restam à oração. Eu quero pedir para que o Senhor nos faça caminhar em santidade. Eu quero pedir para que o Senhor nos tire de possível paralisia, de possível depressão, para que o Senhor cure as nossas feridas no sentido de agirmos em relação, indo ao encontro dele, não é? Indo ao encontro dele. É possível, sim, queridos, agradar o Senhor por aquilo que nós fazemos, em relação ao caminho que nós trilhamos. E aí nós vamos descobrir essas vontades do Senhor. Deixa eu ver se nós temos alguns. Os comentários não estão ativados, mas de toda forma eu quero orar por você que nos ouve, pela nossa vida, para que a gente caminhe em santidade. Vamos orar. Senhor, eu não conheço as pessoas que estão nos assistindo, mas Tu as conheces. Senhor, a Tua palavra tem conhecimentos inesgotáveis, nós aprendemos com ela todos os dias. Jamais seremos capazes de exaurir todo o conhecimento que dela pode vir, Senhor. Mas nós te pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, aplique essa mensagem ao nosso coração apesar de nós, e que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra, que já foi revelada, já foi escrita por inspiração Tua, do Teu Santo Espírito. Que aqui, Senhor, a gente aprenda o Teu padrão a caminhar em santidade, a caminhar em relação àquilo que Tu queres de nós. Porque a Tua vontade, Senhor, é que nós transformemos e sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então, faz assim, Senhor, que nós não paralisemos, que nós não nos frustremos aguardando aquilo que o Senhor já fez, Senhor, que foi se revelar aqui por meio dessa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós a temos e podemos aprender contigo diariamente. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos ouvindo agora, em qualquer lugar deste país ou fora deste país. Abençoa a minha vida também, para que nós caminhemos em santidade e descubramos a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Faz assim, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém. Obrigado, queridos. Que o Senhor fique conosco. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Sua santa palavra e que nós caminhemos em santidade.
Um abraço e fica na paz do Senhor.